Todos, né? Somos bem-vindos, ainda mais na data de hoje. Realmente, como ela falou na prece, né? Muitos não puderam ouvir, a gente entende, tem seus motivos. Mas no final nós vamos falar justamente sobre isso, porque tem tudo a ver com essa história aqui do irmão X, né? E é uma comparação que a gente vai fazer. Não desfazendo de nada, todo mundo tem seus compromissos, né? Mas tem um texto, eu ainda vou achar, a oficina do trabalho, né? Do trabalho espiritual. Se você estiver na rua e for pego de repente para desencarnar, você vai do jeito que está. Se você está no centro espírita, está trabalhando, pegou, você vai continuar nessa oficina de trabalho, né? Então tem um texto que fala sobre isso. Você vai no aniversário, deixa ali, mas vai lá primeiro no seu compromisso. Tem isso assim, deixa ali, mas vai primeiro no seu compromisso, né? Porque não estamos aqui criticando não, né, gente? A gente entende isso. Se vocês puderem estar aqui, se não pudesse, a casa estaria fechada, né? Não, Granice? Bom, a gente então agradece a oportunidade do trabalho e vamos hoje falar sobre dar a César que é de César. É um dia realmente muito especial, né? O mundo inteiro comemora a data maior do nosso planeta, né? E essa comemoração a gente tem dentro realmente do nosso coração, como ela falou, a gente fica realmente muito emocionado. Mas a gente entende também que Jesus está vivo conosco todos os dias. Então, o Natal é todo dia, né? A gente entende ainda muito pouco sobre esse nascimento, sobre esse dia de Jesus. Vindo para cá, saindo da minha casa, né? A gente vê assim aqui, ali, lá, lá. Todo mundo preocupado com compra, gente passando com engradado de bebida, né? Quer dizer, mudou esse capitalismo, mudou a noção, né, de Natal. E é presente, é isso aqui. Eu até já achei estranho, porque em Valença as lojas vão fechar 9, 10 horas, aqui já fechou quase tudo, né? Então é essa movimentação que traz esse fim de ano e onde todo mundo fica quase que sem tempo, é muito cansado, é muita coisa, muita atividade. Mas aqui a gente está em paz, a gente está num ambiente muito sereno, de muita luz, e nós vamos falar um pouco dessa doutrina que nos encanta, que nos emociona, né, que realmente nos traz uma paz interior, uma consciência espiritual muito grande. Dentro desse capítulo, dai a César o que é de César, que está lá no Evangelho, no capítulo 11, né, que vem falando de amar ao próximo como a si mesmo. No item 5 e 6. Essa questão, né, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente já está fazendo aqui uma divisão. O que é de César? O que é de Deus? Então na época, Jesus falava em parábolas, né? Saía, ia para o monte e falava dos seus ensinamentos de forma simples com os seus discípulos. E os fariseus eram um grupo de seres que não gostavam, né, de Cristo, que eles eram contra os ensinamentos de Cristo. E aí eles queriam de toda forma achar alguma coisa para contradizer Jesus nos seus ensinamentos. E reuniram entre si e disseram que iria arranjar alguma forma, fazer alguma trama para poder enganar e fazer com que Jesus tivesse uma forma de contradizer algo dos seus ensinamentos. E nessa época, César, né, que era o imperador, ele gostava e toda vez que podia ele fazia o quê? Cobrava os impostos, os tributos, e sempre que podia aumentava. Acabou atingindo um ponto que as pessoas não tinham como, então estavam realmente igual a gente reclamando de muita taxa, muito imposto. E aí então eles se juntaram e foram até Jesus e perguntaram a ele se achava certo César cobrar tais impostos e aumentar sempre os impostos. Então Jesus disse, né, para eles queriam que Jesus falasse é injusto ou é justo, né? Eles queriam uma resposta definitiva, mas Jesus disse, né, para eles que o que eles achavam, quem era César. Aí eles falaram que César era o imperador e que ele estava cobrando, e a moeda tinha a foto de César, né? Tinha lá gravado.
Então, e qual é essa moeda? Vocês pagam esse tributo com o quê? Com moeda. Como é que é essa moeda? E mostraram então a moeda para Jesus e lá estava o rosto de César. Então ele diz, né, resumidamente assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele não disse sim nem não. Então eles não conseguiram contradizer Jesus. Apenas ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele não misturou as coisas e nem disse é justo ou injusto. Mas as coisas que é de César, para nós hoje, nós entendemos que são as coisas o quê? Ligadas à matéria. Tudo que é material, vamos dizer assim, é daqui da terra. Matéria perde matéria, é daqui da terra. E tudo que é de Deus é o quê? É do Espírito, são as emoções, são as potencialidades da nossa alma. O que na época, por não ter o Espiritismo, né, com esse conhecimento, com essa luz que desvendou as trevas, né, da obscuridade, da descrença, da falta de fé, eles não tinham nem noção do que estava falando, mas antes de Cristo já tinha noção de que a vida continua, que existe espírito, mas não profundamente catalogado, codificado como fez Kardec há 200 e poucos anos atrás. E tudo isso foi organizado, não foi nada aleatório, foi de acordo com os princípios da doutrina e de acordo com o que Jesus definiu para o planeta Terra. Quando então falamos de dar a César o que é de César, vai nos remeter hoje à nossa conduta, ao nosso comportamento. O que a gente hoje percebe ao nosso redor? Não precisamos ter noção do que está acontecendo no mundo, mas vamos tirar conhecimentos das coisas que estão acontecendo, que a gente sabe uma coisa aqui, outra ali, outra lá. A gente sabe que o princípio da alteridade é não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça com você. Certo? Então, se eu quero maltratar o outro, eu não posso querer que o outro me maltrate. É um princípio de que eu devo fazer ao outro aquilo que eu quero que seja feito a mim, não é? Se a gente parte desse princípio, dessa análise, e começa a ter consciência de que se eu ferir é dolorido, eu posso também amanhã ser ferido e não vou gostar. Não é isso? Então a gente parte do princípio de que devemos tentar sempre tratar as pessoas com bondade. Não só a bondade no gesto, mas também a bondade no pensamento, nas atitudes. Porque a gente às vezes está falando com uma pessoa, mas a mente nossa está lá. Tomara que não aconteça isso com ela, tomara que... Não é isso? Os nossos pensamentos comandam as nossas atitudes muitas das vezes. E às vezes a gente tem que falar assim, nossa, tem que parar de pensar essas coisas, isso aí, e passa. Mesmo que você não queira, de repente você vê uma pessoa que você não gosta, imediatamente vem um pensamento negativo, não vem, gente? Vem. Sim ou não? Vem. Mas aquilo ali foi da sua vontade? Não. Não foi da sua vontade, ainda pelas nossas imperfeições. Mas o pior é quando vem pela sua vontade. Né? Quando vem pela sua vontade. Então é condenável para a gente, tanto a qualquer tipo de prejuízo material ou espiritual que possamos causar aos outros. Hoje o que nós observamos, o prejuízo material está enorme, não é isso? A diferença de renda, de distribuição de renda, a diferença das classes. Quer dizer, olha só o quanto ainda vamos ter que lutar para chegarmos a uma única classe. A uma classe em que todos sejam tratados de maneira igual. Se não falta o arroz para você, não vai faltar para você, não vai faltar para mim. Não é isso? Se não falta o ensinamento de Jesus para você, você vai entender e eu vou entender. Você vai praticar e eu vou praticar. Não é isso? A igualdade entre os espíritos, entre nós, terá que ser válida um dia e vai ser no mundo de regeneração, como ela leu aqui. E dentro dessa leitura dela, né, ela falou, desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que retiram-se deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Será que realmente não pertence à terra? Ou nós é que ainda não fazemos por onde pertencer? Não é isso?
quando ele fala, meu reino ainda não é deste mundo, é porque o mundo que a gente vive ainda é muito perverso, ainda é muito maculoso, é muito maldoso. Por isso que ele diz, o meu reino não é deste mundo, porque o reino de Deus é de bondade, é de pureza, é de beleza, é de simplicidade. Então aqui não tem nada comparado com o reino de Deus, realmente, porque aqui ainda estamos nesse patamar denso, como ela também falou na leitura, essa palavra. A gente ainda está numa condição muito pesada no planeta Terra. E ele não é o pior dos planetas habitados, mas também ainda não é o melhor. Mas estamos a caminho dele, né? De uma melhora da nossa evolução moral. A gente está a caminho da regeneração, do mundo de regeneração. E aqui também ela disse assim, olha, o mestre esclareceu, agora o meu reino não é daqui. Semelhante à afirmativa, ele diz, né? Portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, justamente no quadro da luta benéfica, que é o que a gente está vivendo, é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Então, não cabe a nós desertarmos dos ensinamentos de Jesus, da vontade que ele nos deseja. Então, o que temos na nossa consciência é que qualquer prejuízo material ou espiritual que eu venha causar o outro, eu terei de responder. Hoje, os prejuízos materiais que a gente observa, vamos lá. Pessoas querendo ganhar vantagem em cima dos outros, tirar o pouco que o outro tem, enganar, mentir, roubar, iludir, não é isso? São vários verbos de ação que o ser humano quer sempre dar aquele jeitinho de se sair bem. Dificilmente ele traz na sua consciência agir com uma certa honestidade, com a verdade, com a justiça. No Livro dos Espíritos, a última lei é a lei de justiça. Onde aqui que eu botei? Ainda não botei aqui, não? Aqui, ó. Amor, caridade e justiça. Por que que diz essas três palavras? Porque essas três terão que estar juntas em nossas ações. Certo? Eu não posso trabalhar com amor pela minha família e não ter caridade ao próximo. Eu não posso fazer caridade ao próximo se eu não sei trabalhar com a justiça, né? E o amor também, como diz Leon Denis, ainda não aprendemos a amar como deveríamos amar. Amamos, mas assim superficialmente, ainda não amamos definitivamente com todas as forças da alma. Porque quantas pessoas dizem, eu te amo, amanhã eu te odeio. Simples, não é? Não é simples isso? É simples. Muito simples. Então, essas três palavras, elas são ligadas. E a última lei é dizendo justamente isso. Dai a César o que é de César. Quando se fala dai a César o que é de César, envolve amor? Envolve? As coisas da matéria envolvem amor? Não, que cada um quer ter o seu, não importa como, não é? Não é não? Se a gente observar o nosso mundo material, existe amor? Eita, existe amor, gente? Nosso mundo material? Amor no sentido verdadeiro ainda não. Não, principalmente porque as desigualdades são imensas. Imensas. Não é? Olhem aí agora essa desigualdade que estão falando das questões de cortar os benefícios dos deficientes. Não é isso? Nós mesmos, hoje estamos aqui normais, amanhã eu posso estar deficiente ou não? Posso. Hoje eu posso ter dinheiro, amanhã eu posso estar sem um tostão.
Ninguém aqui tem uma situação material definida, material física, corpórea, de casa, de estrutura, de trabalho. Temos? Não temos. Eu posso dizer o que eu tenho hoje. Eu tenho hoje uma casa, né? Eu tenho hoje um carro, eu tenho hoje minha aposentadoria. Eu tenho hoje um corpo que anda, fala, pensa, sente, responde, mas amanhã eu posso ter tudo isso e um corpo totalmente inerte, sem fazer nada. Não é? Ficar numa cama, a gente não sabe. Então, que prejuízo eu vou estar ainda correndo o risco de viver aqui? Quais são esses prejuízos? Da minha matéria. Porque o corpo paralisado, o espírito paralisa? Não. O espírito não paralisa. Não é? Pode muito bem estar lá o corpo paralisado, mas o espírito não paralisa. Quantos não estão nessas condições e além de estar com a matéria totalmente debilitada, estão também com o espírito debilitado porque estão tendo o quê? Prejuízos espirituais. Não é? Não devemos ter pena de ninguém, devemos ter qual sentimento? Compaixão. Não é? Então, se aquele paciente, aquele deficiente, aquele idoso, seja lá o que for, está ali, ele está por alguma razão, por alguma situação de resgate. Mas qual é o nosso dever como irmão? Atuar com caridade. Então, se ele é um espírito que está sem qualquer sentimento de resignação pela sua situação, mas se eu trabalho com ele com caridade, eu tento amar aquele espírito doentio ou aquele corpo fragilizado, eu posso o quê? Intuir que aquele espírito seja o quê? Acolhido, abraçado, e que ele passe a mudar os seus pensamentos. Não é isso? Ao invés dele se sentir inválido, o corpo está inválido, mas ele pode mudar os seus pensamentos espirituais. Ele pode passar a agradecer, como ela também falou na prece. O que nós temos hoje, penúltima terça-feira do ano, qual é o nosso sentimento hoje? De gratidão. É de gratidão, né? A gente tem lá as coisas que é de César? Temos. Nas nossas coisas materiais, a nossa vida material, precisamos dos meios materiais para a nossa sobrevivência. Mas para a nossa estabilidade da alma, precisamos dos conhecimentos espíritas, do entendimento, do trabalho, da aplicabilidade daquilo, do pouco que a gente sabe. Do pouco que a gente sabe, né? Então, é condenável qualquer tipo de prejuízo material ou espiritual. Somos essas pessoas? Podemos causar prejuízos materiais ou não? Causamos ou não? Causamos. Causamos prejuízos materiais uns aos outros. Como que eu posso causar um prejuízo material? Quando eu tenho apego às coisas da matéria. Eu não quero dar. Nossa, mas isso aqui é uma raridade. Mas eu não vou te dar não, porque vai ficar guardado. Vou dar de presente para não sei quem, você nem sabe depois para quem que você vai dar de presente. Coisas bobas, não é isso? Ah, me empresta isso. Às vezes a gente não quer emprestar, a gente tem apego. O apego é o quê? Um prejuízo material. E todos nós aqui, não vamos dizer não, todos nós somos apegados a alguma coisa. Estou falando mentira? Não. Vê aí o que você tem de material que você realmente gosta e não quer perder. E quando perde, vai ficar chateado. A gente, quando perde coisa material, a gente não fica chateado. Às vezes quer todo dia, onde eu perdi? Cadê aquilo que eu perdi? Então a gente ainda tem aquele apego, mesmo que seja inconsciente, a gente ainda tem esse apego. Em várias outras coisas no nosso dia a dia, né? É numa fila, quando tem um idoso que quer ou pede para passar lá na frente, tem gente que está apressada, não vai passar na minha frente. A gente vê isso constantemente, não vê? E às vezes até eu mesma no carro, ou o carro fica ali, hoje veio o carro a 20 na minha frente.
Né? Gente, esse cara vai causar um acidente. A hora que vem uma oportunidade, eu passo correndo e tá na buzina. É um prejuízo? Sim, eu estou também causando a mim, que eu fico irritada. Não é não? A gente diz assim, pra que vai dirigir se não sabe dirigir? Mas a intenção é essa, né? Não é isso? Fala, então eu não sou perfeita. Eu ainda estou naquele César lá que vai cobrar, vai chiar, vai reclamar, né, vai dar piti. Aí a gente ainda está, a gente não é assim dentro de casa. Sim, com os nossos semelhantes, com aqueles a quem a gente diz que ama, que cuida, que gosta. Não é fácil viver, né? Conviver, então, é difícil, mais difícil ainda. Então, esses prejuízos materiais, são corriqueiros na nossa vida. E os espirituais? Como que a gente causa esses prejuízos espirituais? Primeiro, para a gente mesmo, né? A gente ainda tem sentimentos de vaidade, a gente ainda tem sentimentos de angústia, de mágoa, de ciúmes, né? De inveja. Ah, fez assim comigo, eu vou ficar magoada. Aí quando eu já te olho, já transviado de esquerda, não quero mais falar com você. Né? São espíritos que a alma fica magoada. E muitas das vezes a nossa alma não aceita perdão. Aí é melhor a gente ficar o quê? Afastado. Quer ver um prejuízo material que causa um grande prejuízo espiritual? Empresta dinheiro e não recebe. Não é não? Vai lá, pede, me empresta 500 reais. Você vai, me empresta os 500 reais. Eu até fujo de você quando te pagar. Aí você vê o cara parado no barzinho, gastando. Você vê gastando dinheiro. E você? Você olha lá na internet, está cheio de gente falando isso. Pô, não me paga, mas está lá no bar tomando cerveja, está comprando roupa, tá isso aqui. Você olha, né? Quantas coisinhas, isso é um que eu estou citando, mas tem outros tantos que a gente vê no dia a dia. E dinheiro a gente tem, chegando, é lógico que ninguém quer perder 500 reais, 100 reais, ninguém quer perder, não é? Mas você deu de coração para uma pessoa que você acreditou que fosse ser honesta com você e não foi. O erro é de quem? É dela. O seu também é porque você está magoado, irritado e às vezes até desejando. Tomara que esse dinheiro faça falta para ela, mas às vezes vai fazer duplamente para você, porque você está maldizendo ainda o dinheiro que você emprestou. É difícil a gente esquecer e passar, não é? Não é difícil? Como diz o outro, passa régua. É difícil você esquecer e passar régua. A gente não passa régua. Depois dos 3 empréstimos, você chama. A gente fala assim, cadê aquele dinheiro aí? Eu queria dar, não, queria dar entrada nesse celular, aquele dinheiro com aquela... Tem gente que usa até palavras, né, bem difíceis, né? Que tá com aquela miserável, tá com aquela pessoa. Usa até palavras pesadas criticando o outro. Ninguém aqui é santo. Eu não vou dizer assim, eu não faço isso não, porque todos nós fazemos. Inconscientemente ou conscientemente. Atenuante quando é inconsciente, agravante quando é... Atenuante quando é inconsciente e agravante quando é consciente. Não é isso? Então a gente causa ainda esses prejuízos materiais e espirituais ainda nesse planeta Terra. Alguns leves, eu diria assim que entre nós isso aí são prejuízos leves, mas existem outros prejuízos maiores, né? Quando se trata em lidar com uma sociedade, com direitos, com deveres das pessoas. Essas coisas que eu estou falando aqui são coisas pequenas que a gente, no nosso mundinho, mas o que há lá fora? O planeta de expiação e prova é a maior escola que tem. É onde você realmente aprende e define o que você não quer ser e o que você quer ser. Não é? E se você quer ser ou não quer ser, tá lá aqui, ó. Eu não posso ser ruim e eu não quero que você seja ruim comigo. Não é isso? Mas não é fácil a gente querer e fazer uma distância muito grande entre querer e o fazer. Não é? A gente está caminhando, mas é muita distância, ainda é muita diferença entre o querer e o fazer. E dentro então desses prejuízos materiais e espirituais, nós vamos ter lá os nossos deveres contraídos com todos.
Eu tinha o dever de fazer o bem a você, não fiz. Eu contraí um débito, não é? Eu tinha um dever de cuidar do meu pai e da minha mãe na fase idosa, não cuidei. Estou contraindo um dever que será postado na minha conta, no livro da minha vida lá vai estar lá, ó, né? E a gente vai vivendo. Quando chegar lá no final, né? O que a gente tem aqui? Ainda temos muitas coisas que nas páginas anteriores foram em desacordo com a justiça divina, com a lei de amor e de caridade. E a gente vai ter que voltar para trabalhar tudo aquilo que a gente não soube trabalhar corretamente. Porque a gente deu mais importância às coisas de César do que às coisas de Deus. E como ela falou, gratidão por nós estarmos aqui. Não só aqui na casa, mas estarmos no planeta. Olha, o maior presente que a gente recebe de Deus é qual? A vida, o poder de reencarnar, a oportunidade de reencarnar. E você observa quantos lá fora não estão dando a mínima importância para esse presente que é a vida, que é a reencarnação. E quanto mais nós temos consciência de que esse é o caminho, né, que Deus é a verdade e a vida, se a gente tenta pelo menos um pouco fazer dentro dos seus ensinamentos, nós temos grandes outros presentes abstratos no nosso caminho e que às vezes são imperceptíveis aos nossos olhos, mas perceptível à nossa alma. Quantas situações, às vezes, a gente já se desvencilhou, já mudou de atitude, já mudou de comportamento, já mudou de pensamento. Por quê? Só porque eu estava na casa espírita estudando o espiritismo? Ou porque eu fiz por onde merecer a bondade divina, a justiça divina, o amor divino e a caridade divina? E aí então eu fui melhorando a minha alma, melhorando as minhas atitudes, melhorando os meus pensamentos, melhorando a minha conduta, principalmente com esse corpo, não é? Porque a gente tem o dever de cuidar desse corpo da melhor forma possível. Não importa se ele tem defeitos, todos nós temos defeitos. Uns têm defeitos físicos e a alma bonita. Outros têm defeitos corpo normal e a alma muito defeituosa. Ambos têm os dois. Tanto a alma quanto o corpo defeituoso. Mas também ambos têm tanto o corpo quanto a alma bondosa. Agora, como conhecer quem é quem? O importante é você se conhecer. O importante é você saber quem você é, se você é de César ou se você é de Deus. Porque quem é de Deus, com certeza vai agir de forma totalmente diferente de quem é de César. Não é isso? Totalmente diferente. E aos poucos, esse amor, essa justiça e essa caridade divina vai nos mudando internamente. Essas potências da nossa alma vão se exteriorizando em atos, em palavras, em pensamentos, em comportamento com o semelhante. É difícil? Sim, muito difícil. Mas não esqueçam de uma coisa. As coisas que a gente faz de forma inconsciente é porque a gente já está evoluindo, certo? Ah, eu pensei em fazer isso assim, mas depois eu não quero mais. É uma mínima que seja, mas é uma evolução. A capacidade de você não pensar mais com raiva, com ódio, com vingança, com violência, já demonstra que o amor, a caridade e a justiça divina estão começando a limpar a sua alma. A limpar a sua alma. Eu falo muito que a gente é igual um tanque sujo, né?
A gente igual um tanque sujo, né? Aquela água imunda, toda preta. E quando a gente então começa a trabalhar com o amor, com a justiça divina, com as bondades, com os ensinamentos, o que vai acontecendo? A gente vai deixando aquelas coisas densas, pesadas no fundo. E a água vai ficando cada vez mais o quê? Mais clarinha. Até que você consegue se desvencilhar de tudo e você fica com a sua água limpa. Mas até chegar aqui, nesse estado de pureza, ainda temos muitos e muitos séculos de vida, de aprendizado, de lutas, como ela falou na prece. A gente não pode deserdar do caminho, a gente não pode deserdar. Hoje eu pensei mal com vontade, eu vou procurar amanhã não pensar mais desta forma. Aos poucos a gente vai mudando de César para Deus. Né? Aos poucos a gente vai mudando. E aqui como que eu vou proceder, né? Livre-arbítrio. Como que eu vou proceder de acordo com os meus deveres? Eu vou proceder dentro daquilo que eu achar que deve ser justo e correto fazer. Se não é justo e não é correto, aqueles 3 crivos, né? O que você vai fazer é bom? É útil? Vai prejudicar alguém? Não tem os 3 crivos da razão? Pensa antes se o que você vai fazer é bom. Se você chegar à conclusão de que não é, descarta. O que você vai fazer é justo? Se você acha que não é, descarta. É útil? Então passa por esses 3 crivos da razão. Não é? Se for bom, se for justo e se for útil fazer. Se não for, descarta, muda de ideia, muda de comportamento. É uma forma reflexiva da gente fazer uma autoavaliação naquilo que a gente quer fazer. Na nossa própria vida ou com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Querem ver como é que isso hoje afeta muito dentro das famílias? Ninguém vê por esse lado. Quantas famílias estão em desunião nesse Natal, hein? Quantas? Digo que a maioria e uma minoria está em paz. Uma minoria se une, se reúne, agradece. Uma minoria ora. Uma minoria reúne, sim, com as coisas de César, mas o intuito maior são as coisas do Espírito. Não é? Tudo bem, tem lá a comida, uma refeição, porque Jesus também, quando chamou os apóstolos, não é? Isso é errado? Não é errado. O exagero que é errado. Não é? Isso não é errado. Mas sentar ali, quando a gente vai no aniversário de qualquer pessoa, o que você faz? Você quer logo dar os parabéns à pessoa. Não, não posso sair sem dar os parabéns. Quando é casamento, não posso sair sem cumprimentar os noivos. Por que no dia de Natal você não lembra que tem que dar os parabéns a Jesus? Ou agradecer a Jesus? Em poucas casas, ele é realmente o aniversariante. Mas na maioria não é. Na maioria é motivo de ter presentes, de ter bebida, de ter isso, de ter aquilo. Infelizmente. Mas é a estrutura do mundo em que estamos vivendo. É a fase que nós estamos passando. Mas, dependendo do nosso livre-arbítrio, a gente pode proceder de forma diferente. Qual o procedimento de vocês nesse dia de hoje? Agitaram o dia de vocês, fizeram o que vocês tinham que fazer, não fizeram? Sim ou não? Fizeram. Deu tempo de fazer tudo? Deu sim ou não? Talvez para alguém não tenha dado para fazer tudo. Mas o principal você teve tempo de fazer, que era vir aqui. Não é para me ouvir, não. Poderia ser qualquer outra pessoa. O importante é você ter vindo. O importante é que você está aqui. O importante é que a espiritualidade toda está feliz com vocês. O importante é que mesmo os desencarnados que estão aqui, que na maioria também do planeta estão em estado aflitivo, porque não tiveram ainda a oportunidade que nós estamos tendo, não só de ter reencarnado, mas de estarmos vivos,
com saúde, em paz, com as nossas famílias, com os nossos probleminhas aqui e ali, com umas picuinhas aqui e ali, com alguns daninhos, prejuízos aqui e ali, mas estamos numa casa de oração. Né? Estamos envolvidos numa nuvem de amor, de paz, de luz. Como ela fez a prece, ela foi intuída, inspirada, porque esse é o ambiente que nós estamos encontrando aqui. Né? A gente sente essa energia, essa vibração, porque o que nós devemos falar? Que tudo isso que está aqui, que nós estamos sentindo, eu vou sair daquela porta ali, eu vou levar para onde eu for. Posso passar do lado de uma pessoa que nem me conhece, mas ele vai se arrepiar de ver como que eu estou blindada de luz, de paz, de serenidade. Posso chegar em casa, abraçar os meus familiares. O meu abraço de Natal vai ser carregado para todos aqueles que eu conseguir abraçar. Certo? Isso é a missão de cada um de vocês. Então procure o quê? Abraçar a todos que estiverem perto de vocês. Dai a ele não as coisas de César, mas dai a ele as coisas de Deus que você está aqui recebendo. O que a gente recebe, dai de graça o que de graça recebeste. Estamos recebendo de graça e de graça nós vamos dar. E dar com abundância. Não é dar com aquela coisa assim, não, ó. Ah, eu quero não quero dar não. Não é? Certo? Que até isso a nossa vida é, não, só um pouquinho, não vai tirar mais do que isso não. Não tira, leva tudo que você puder. Engraçado que eu fui numa festa sábado passado, uma festa só de mulheres, trabalhando mente de mulheres, né? Aí tinha um grupo aqui e outro aqui. Aí a moça lá fez uma dinâmica do abraço. Aí vamos virar para a colega da frente, vamos dar um abraço. E vamos falar como é que você chama, como é que você tá. Todo mundo abraçou. Eu sobrei de cá e a outra sobrou de lá. Eu fiquei no canto aí, eu falei, gente, não tem ninguém aqui para me abraçar. Quando daí eu vi ela ali, eu falei, minha parceira tá lá do outro lado. Gente, por Deus do céu, nada é por acaso. Quando eu cheguei para abraçar aquela pessoa, o abraço que eu dei nela, ela falou assim para mim no meu ouvido. Mas como que o seu abraço foi bom? E eu nem sabia, nem imaginava. Aí ela falou assim, eu tenho câncer. Quando ela falou que tinha câncer, eu grudei nela. Aí eu falei assim, jura? Ela falou assim, sim, e tô com metástase nos ossos. O que eu fiz? Falei assim, tira de mim toda a saúde que eu tenho. Que você possa carregar toda a minha energia, porque eu não tô com a doença. Então eu posso dar toda a minha energia que amanhã ela reabastece. Dá de graça, que de graça recebeste. Engraçado que depois eu fiquei sabendo só ela ali que estava com essa doença. As outras estavam todas boas, uma estava até já curada. Como é que as coisas são, né? E hoje a gente é uma amizade muito grande. E ela fica assim, como que a sua oração que você falou para mim me deu ânimo, porque ela foi para lá totalmente para baixo. Não tem religião. Para onde que eu levei? Centro Espírita. Ué, também tenho que fazer a minha divulgação, não tenho? Ou não? Não é? Quando eu falei, então você tem algum... Perguntei se tem alguma religião. Ela falou assim, não, eu não sigo. Eu falei, então você tem agora uma amiga espiritual. Eu falei, não é a Zeca. Não é a Zeca. É o meu espírito que tem afinidade com o seu e a gente vai caminhar juntas. Aí eu falei assim, pode ir no centro espírita? Vou, onde que é? Que horas? Ela nem sabia. Eu falei, vou, então você vai levar sua garrafinha de água, vai tomar seu passe, vai assistir palestra. Isso aí é uma cura que não seja da carne, mas pode ser do espírito. Se você for o caso de você, né? Não falei isso pra ela, claro. Não falei. Mas se caso for, né? Se ela tiver que desencarnar, né? A gente vai falar pra pessoas, né? Pensei que caso ela tiver que desencarnar, pelo menos o espírito vai sem qualquer resquício da doença. Já volta para uma próxima encarnação com aquele osso, com aquela mama, sem nenhuma mácula.
né? E dali, então, aí ontem ela me manda mensagem, como que eu tô assim, melhorando o meu pensamento? Ela falou que ela tá pensando em, como eu falei com ela, que Deus é Deus do impossível, né? Que a cura vem quando a gente busca merecer, é da vontade de Deus, do nosso merecimento. Ela falou que só está pensando nisso. Senhor Deus, se for da sua vontade, do meu merecimento, eu falei, mas você tem que fazer por onde? Não fique sentado esperando que não vai cair aqui não. Né? Então, assim, são coisas que nos acontecem que a gente pode estar dando de graça. É o sorriso, é o acolhimento, é o ouvido que a gente hoje tem, né? Muita gente sofrendo, padecendo. Então, é isso que são as coisas de Deus. São as coisas de Deus. E aí a gente entra, né, de como proceder. Ai, que coisa boba que a gente pode fazer. Vocês agora vão fazer essa bobeira. Vai chegar em casa, vai abraçar todo mundo, vai rir. É uma bobeira boa, né? Porque às vezes os outros dizem, ai, não me abraça, não me encosta, né? Tem gente que não gosta. Mas tem gente que gosta de abraçar, de dar tapinha, de ficar e volta e abraça de novo. Então são essas coisas que a gente tem que dar importância. Aos bons atos, às boas atitudes, que isso a gente tem de graça. Ninguém pode falar assim, eu não gosto daquela pessoa, ou eu não sei amar, eu não sei rezar, eu não sei cuidar. Todos nós sabemos, tudo que é de Deus, a gente sabe, porque está dentro de nós. Basta a gente tirar essa vergonha de fazer. Né? A gente tem que desnudar a nossa vergonha e colocar assim, olha, para todo mundo, para as pessoas que a gente gosta. Tirar essa vergonha da nossa alma, né? E Leon Denis diz também que a gente trabalha, né, com os 4 gigantes da alma. Aqui é de Deus, aqui é de César, né? Os 4 gigantes da alma que existem dentro de nós e que a gente luta a cada dia com eles. É o dever e o amor, que ainda também Leon Denis disse que a gente não está preparado para amar. Lembra que eu falei? Trabalho, disciplina, tolerância e amar. Eu ainda não sei nem trabalhar, nem ter disciplina, nem ter tolerância. Então não vou amar tão cedo, né? Mas o dever, eu tenho o dever de ser boa comigo, de tentar ser boa com o outro. Ainda não vou amar, mas eu tenho o dever de principiar, de iniciar esse sentimento de amor. O amor se multiplica de várias formas, no cuidar, no atender, no falar, no agir. Ainda não é completo o amor perfeito, mas ele é picadinho, né? Ele ainda é em pedaços. Então eu posso o quê? Dar atenção, eu posso cuidar, eu posso abraçar, eu posso falar, eu posso ouvir, eu posso agir, eu posso atuar, posso fazer de qualquer forma. Agora, aquele que é de César, o que ele tem dentro dele? É um pensamento de ira, né? De inveja, é um pensamento egoísta, é um pensamento de que ele só quer o quê? Ganhar, ter vantagens em tudo que faz. Não importa se eu estou pisando, se eu estou massacrando as pessoas, ou se eu estou massacrando os seus pensamentos, a sua alma, a sua fé, a sua religião. Não importa. Infelizmente, a justiça da terra é muito injusta, né? Aqui nessa história aqui nós vamos contar isso. Ela é muito injusta. O que nós temos que fazer? Cuidar, não jogar debaixo do tapete. Esse problema aqui, deixa aqui guardado que depois eu resolvo. A gente tem que ser homeopata, não alopata. O que é homeopata? Alopata eu vou jogar tudo debaixo do problema, vou jogar aqui e deixar aqui. Deixa aqui. Quando ele voltar à tona, ele vai voltar dobrado. Deixa aqui. Isso é alopatia, né? Homeopatia é o quê? Aquele problema tá aqui, eu vou lá, tiro ele debaixo do tapete, vou cuidar e vou tratar. Né? Homeopatia é tratar pelo igual. Então, tem que ser medidas o quê? Homeopáticas. Eu não vou botar nada debaixo do tapete. Eu vou tirar debaixo do tapete, vou tentar resolver, vou solucionar aquilo. Que a gente vai só entulhando as coisas e não vai resolvendo, daqui a pouco a nossa própria alma está o quê? Atolada de sofrência, de infelicidade, de tristeza, de angústia, porque não fomos desafiadores, desertamos aquelas situações.
abandonamos aquilo ali, isolamos aquilo ali, a gente não quer ver mais. Como é que eu posso ir para frente se eu não consigo resolver as coisas que eu já vivi ou que eu estou vivendo? Né? Então a gente tem que solucionar. Ações egoístas. Nós temos ações egoístas? Sim. A gente abandona, a gente ignora. Ignorar é o mais fácil de todos nós hoje em dia. A gente ignora, né? A gente desfaz. Não sei se eu contei aqui para vocês uma vez, eu estava lá na minha varanda lavando, lá passou uma moça, eu senti que ela estava bêbada. Ela chegou perto de mim, me dá um abraço. Eu não quis abraçar. Olha só meu erro. Depois eu entrei para dentro de casa, sabe? Mas ela estava com cheiro, eu detesto bebida e não gosto. Então ela estava com cheiro de álcool tão forte que eu mesmo não quis, mas eu me senti mal. Me senti mal. Falei, da próxima vez que eu ver que ela passar por aqui, eu vou falar com ela. Mas eu me senti mal, gente, sinceramente. Foi um ato assim, de repente ela queria um abraço e eu não dei. Engraçado que até hoje ela não passou, mas estou esperando, de que ela passar lá, vou, né? Quer dizer, eu estou devendo esse abraço. É uma coisa que a minha consciência ainda não está. Está ali debaixo do tapete. É uma coisa boba, mas está me incomodando, né? Eu tenho que tirar do tapete. Ainda vou ver, o dia que eu ver, eu vou resolver isso, né? Ah, deixa pra lá, não vou resolver isso não, mas e a minha consciência, né? Então, olha, a gente hoje abandona, a gente ignora, a gente desfaz, e isso é muito triste. Aqui abandono, principalmente, né, de crianças, de idosos, como eu estava falando no início, é muito triste. Ignorar, né, a miséria, a pobreza, né, as dores das pessoas, o sofrimento das pessoas, não é ter pena, como a gente falou, a gente ter compaixão. De que forma que a gente pode trabalhar isso melhor? Orando, né, pedindo a Deus para que o que ela está passando não aconteça com a gente. Melhor estarmos na condição de servir do que sermos servidos, né? E isso aí, ó, tudo, as ações de César, as injustiças, as vantagens, tudo que tem nesse mundo, a maioria é para ganhar vantagem, né? E o irmão X, então, diz aqui, já para terminar, vou só ler para vocês. É no livro Contos e Apólogos, do irmão X, no capítulo 35, que ele conta uma história que um dono de uma não sei se é mercearia, vou ler rapidinho para vocês, vocês vão prestar atenção e no final eu vou chegar à conclusão que eu falei no início. E o velho amigo contou-nos bem-humorado, a história é questão de justiça. Preste atenção. E o velho amigo contou-nos bem-humorado uma história em torno dos comentários que enfileiraram sobre a justiça do mundo. Um grande juiz, domiciliado num planeta onde o amor já solidificou suas bases nos corações, foi indicado para vir à Terra a fim de verificar o progresso do direito entre os homens. Do direito, hein? Grandes gênios da espiritualidade superior, desejando aferir os valores da evolução terrestre, designaram para observar os fenômenos da consciência reta no ciclo das criaturas. Como estariam as nações terrestres depois de Jesus Cristo, o celeste orientador justiçado na cruz? Achar-se-ia a comunidade social integrada no ensinamento do amai-vos uns aos outros? Grande civilização havia sido fundada em nome do Mestre Inesquecível. Sabia-se que a imagem do Senhor constava de múltiplos símbolos patrióticos nos santuários e nos parlamentos, nos lares e nas escolas. Olha só, hein, gente? Imagem de Jesus para tudo que é lado. Põe na mão no final. Em nome do Cristo, lavaram-se documentos oficiais, expediam-se decretos, instituíam-se programas educativos. Como estaria sendo aplicada a substância do Evangelho na vida prática? De certo, o discernimento irrepreensível permanecia vigilante em todas as casas de direção espiritual. Para examinar essa realidade, o mensageiro devidamente credenciado, que era esse juiz, vinha ao mundo revestido de poder para exprimir-se quanto ao assunto. Atendendo desse modo ao objetivo que o trazia, acompanhamos lá uma grande capital da civilização moderna, ingressando de imediato num tribunal movimentado em que se processavam os serviços do julgamento de um homem desvalido e sozinho. O mísero comparecia à frente do júri por haver sido apanhado em delito de furto.
Nós e o emissário do plano superior ficamos a par da verdadeira situação do réu. Espíritos amigos sustentavam-lhe a coragem moral e a luz da prece coroava-lhe a fronte do réu, né? Do que foi pego em furto. O desventurado pedia a Deus abençoasse a esposa doente e os 4 filhinhos menores que curtiam dolorosas privações na furna de miséria que lhes servia de lar, rogando perdão da providência divina para o crime que cometera. Roubara, sim, assaltara um empório comercial, cedendo à tentação de apropriar-se de alguns gêneros alimentícios para a subsistência da família em negro momento de sorte. Reconhecia-se, porém, arrependido e esperava recuperar-se e trabalhar. Ultrapassara os 40 anos e, havendo falido no singelo empreendimento agrícola, ele tinha um empreendimento agrícola, a que se afeiçoara por muitos anos, vira-se condenado ao desemprego e ao abandono. Olha aí, quantas vezes a gente abandona tudo também, né? Ninguém desejava contratar a cooperação de um homem considerado velho e inútil. Errara, por semanas e semanas, a caça de trabalho digno, mas todas as portas cerravam-se inflexíveis. Olha a nossa capacidade ainda, viu, gente? Prejuízo material. A gente fecha a porta para tudo, né? Enquanto a saúde lhe garantira a casa, tivera forças para sobrenadar. Contudo, ante a mulher enferma e as crianças famintas, não encontrava recurso senão de mergulhar na escura corrente das ideias deploráveis que o seduziam ao furto. Desertara da virtude. Olha a deserção, o que leva, né? Desertara da virtude, caíra lamentavelmente, entretanto confiaria no porvir. O Senhor ajudá-lo-ia a levantar-se. A oração do réu doía-nos a alma. O examinador da justiça, comovido tanto quanto nós, aguardou o veredito na expectativa de uma corrigenda benéfica, vazada em estímulo à restauração moral do culpado. Ele acreditava que a justiça da terra daria uma condenação menor, porque foi tudo explicado, que ele estava com a esposa doente, os filhos necessitados e que ele não roubou por vontade. Aquele pai sofredor poderia materializar ainda no mundo santificantes bênçãos e a justiça não deveria incentivá-lo ao desespero e à revolta. No entanto, com enorme desapontamento para nós, o infeliz foi sentenciado a 20 anos de prisão. Ouvindo os soluços convulsivos do infortunado, que reconhecia frustradas todas as esperanças, o mensageiro do alto tentou confortá-lo indiretamente e anunciou que visitaria o dirigente do país na suposição de conseguir um reajuste. O tribunal parecia sombreado por estranhas perturbações. Provavelmente inspiraria medidas adequadas à administração da metrópole que visitávamos e a justiça surgiria no caso, nos moldes indispensáveis da compaixão. Seguimos-lo sem detença, atingindo o formoso palácio da governança. Chegou lá nos políticos. Talvez, por coincidência, o magnífico solar vivia um dia de festa. Muita gente ocupava ali as dependências, carros suntuosos de altas personalidades sucediam-se à porta. Num salão engalanado de flores, o governador foi identificado por nós no instante preciso em que, solene à maneira de um semideus, chamava um homem de nariz adunco e de olhos felinos e o condecorava sob aplausos gerais. Olha as nossas inversões de valores. A gente condecora o injusto e condena o inocente. Né? Tem uma frase no direito que diz muito isso, né? A má interpretação nos leva a condenar um inocente e absolver um culpado. Era o homenageado um insensível oficial de guerra que planejara a morte de milhares de homens, que depredara por conta própria, que se enriquecera à custa da pilhagem que espalharia o infortúnio em diversas direções e crueldade. Ao redor dele, centenas de entidades reclamavam, choravam, gritavam e gemiam, crivando de maldições. Era precisamente esse homem, o herói da festa, glorificado pela autoridade máxima da nação, o governador. O magistrado espiritual procurou se comunicar em espírito com alguns dos responsáveis, mas todas as atenções centralizadas de alegria do ambiente estavam regadas às taças de vinhos. Vimos então o mensageiro do alto, em atitude de profunda tristeza, a despedir-se com um gesto amável de adeus, voltando ao mundo feliz de onde viera. Chegou lá, perguntou, né? Mas nunca receberam notícias do emissário desencantado?
Como teria ele respondido aos instrutores quanto à missão que lhe foi confiada? O velho companheiro sorriu e esclareceu. Tivemos notícias sim, mestre. As interpelações dos mentores da vida mais alta notificou que havia algo errado na máquina da justiça humana e que, por isso, rogava o prazo de 500 anos para continuar observando os homens a fim de responder. Olha isso. O juiz de um país, de um mundo espiritual elevado, viu tamanhas injustiças, como a gente vê isso todos os dias, não é? Vamos ver aí quantos injustiçados estão presos e quantos criminosos estão livres. Olha o mundo que a gente está vivendo. Isso aqui foi um caso de um tribunal de júri, um pai de família que furtou para dar alimento. Vamos comparar isso a hoje, que eu vou chegar agora. Que é esse final que eu te falei. Não é? Qual é o dia? O que nós estamos comemorando hoje? Nascimento de Jesus. Quantas pessoas se adaptam a essa situação de Jesus no mundo? Cada um tem a sua resposta, não tem? Então, qual o espírito que poderia vir aqui iluminado? Emmanuel, Joana de Ângeles, para vir aqui nesse dia de hoje, não em um tribunal, mas nesse dia de hoje visitar a Terra. Ele aqui falou da justiça humana, não é? Se fosse um espírito de alta envergadura, vindo à Terra nesse dia de hoje, vendo todo o planeta, quantos anos ele precisaria para mudar toda essa estrutura de hoje do Natal? 500 anos? Muito mais. Não é de um filho de Deus que foi condenado. Nós estamos falando do Criador, né? Do Filho do Criador, que é Jesus Cristo. Se de uma pessoa simples que roubou precisa de 500 anos, como que será de Jesus que veio para salvar o mundo e muitos ainda não querem segui-lo? Quantos anos levará para que isso chegue a um esclarecimento da alma para todos aqueles que estão encarnados e desencarnados? Então, não falei? Não é uma questão de que tudo bem quem estava, né, está ocupado, não pôde vir. A gente sabe, a gente entende, realmente. Porque não é preciso somente estar na casa. Às vezes aquele que vem aqui está lá na sua casa com o pensamento em Jesus. Vocês acham que isso aí não está sendo observado? Está. Nós fizemos questão de estar aqui. Mas os que não vieram porque não quiseram. É porque tem família, tem gente de fora, tem filho, tem neto. Mas a gente sabe que a alma, o espírito deles estão o quê? Numa rede com a espiritualidade da casa. Eles têm consciência de que nesse momento a casa está aqui falando de Jesus. O que importa é a comunhão. Né? Importa é a comunhão, o pensamento. Lembra que eu falei no início? Não importa que eles não estejam aqui. Porque às vezes podia estar cheio aqui, todo mundo pensando. Isso mesmo. Isso daí. Podia estar cheio aqui, todo mundo com pensamento lá não sei aonde. Não é não? Então, até nisso a gente tem que ser consciente com a nossa verdade. Eu estou aqui porque eu quero. Até perguntei, deu tempo de fazer tudo? Não é? Para eu estar aqui. Tenho certeza que se não tivesse dado, também talvez não teria vindo. Mas aqueles que sabem, né, e entendem do nascimento de Jesus, desse dia que o planeta comemora, que realmente surge uma aura boa em todo o universo, que por mais que seja momentos de César, de comprar, de gastar, de comer, também é o momento em que Deus está recebendo o quê? Toda a gama de comemoração daqueles que realmente têm fé. Você que tem fé é multiplicado por 1000 diante daquele que não tem fé. Não é? Porque quando eu falei, se a gente sair daqui com esse abraço carregado de energia, eu estou espalhando o quê? Amor. Picadinho, né? Amor picadinho. Eu estou espalhando amor e isso tudo é visto no planeta, na espiritualidade, como bênção.
como luz, aquilo que você pode acolher, ser acolhido e dar acolhimento, não é? Mas infelizmente somos ainda densos, somos pesados, ainda estamos longe de conquistar essa plenitude da alma, essa plenitude do ser em trabalhar em conjunto, na mesma situação com o quê? Com amor, com justiça e caridade. Ainda vamos aprender? Com certeza, eu não estou nem triste, porque eu sei que um dia eu vou chegar lá, não sei quando, mas eu vou. Não é? É o nosso caminho, é estrada única, é caminho único, não tem como voltar. Né? É só caminho de ida, não tem de volta. Então isso nos faz o quê? Sentirmos essa felicidade divina. Né? E o que a gente transfere para vocês é esse ensinamento. São essas palavras de Jesus. Vamos dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então estamos aqui para elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que recebemos. Seja aquilo que estamos pedindo, ou que já pedimos, ou aquilo que já recebemos sem pedir. Eu falo muito isso. Eu recebi tanto sem pedir que eu não sei, eu não tenho nem condições, nem cara. Vergonha de pedir mais, porque não tem como, né? Nem peço, porque eu já recebi tantas coisas que eu não pedi, que eu tenho que ter consciência de que vier agora é lucro, né? Então eu desejo a todos um feliz Natal, realmente, com esse sentimento que a gente está aqui, essa energia que ela falou está me pegando também, já pegou todo mundo, eu creio, né? A gente está assim, incentivado, eufórico, com a alma feliz, e que isso seja levado para onde vocês forem, e que não seja só hoje, mas que seja enquanto vocês tiverem essa consciência espiritual de que Jesus está vivo em nós, né? Muita paz, muita luz a todos. Faz a prece para a gente.